Graça e paz, que tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Eu trago para a nossa reflexão hoje aqui uma velha história cujo conteúdo é aplicável em todas as épocas e em muitas ocasiões, inclusive aplicável à nossa vida espiritual. É a história de um velho sábio chinês responsável pela formação do caráter de 4 discípulos. E esse mestre, esse sábio chinês, foi à sua casa, pegou um vaso de porcelana, levou para o templo, reuniu os 4 discípulos em torno desse vaso e disse: meus discípulos, esse vaso é de um valor inestimável. Está na minha família há muitos séculos. Mas eu não sei o que eu faço com uma peça tão valiosa assim. Eu gostaria que vocês me ajudassem a decidir o que fazer com ele. E os 4 discípulos se entreolharam e cada um começou a dar a sua opinião. O primeiro disse: mestre, se esse vaso de porcelana é assim tão valioso, ele deve voltar para sua casa, para que seus filhos e os filhos dos seus filhos continuem a contemplar nas próximas gerações algo de tanto valor. Responde o mestre: muito bem, isso pode ser feito. Venha então a opinião do segundo discípulo. O segundo discípulo diz: mestre, se esse vaso é tão valioso, vamos vendê-lo. A nossa despensa está vazia e o nosso templo está precisando de uma reforma. Vamos vendê-lo por um bom preço e vamos utilizar esse dinheiro para as coisas que tanto nós necessitamos. O mestre responde: é algo que pode ser considerado. Vem a terceira opinião. O terceiro discípulo diz: mestre, se essa peça é tão valiosa e o nosso povo vive tanto das tradições e dos valores que são tão antigos, vamos levar esse vaso a um museu para que ele fique numa redoma, para que ele possa ser contemplado por muitas pessoas e possa ser preservado ainda durante muitos e muitos séculos. Responde o mestre: muito bem, é algo a ser considerado. Veio então a opinião, o ponto de vista do discípulo mais jovem, o 4º discípulo. E você, meu jovem, o que acha que eu devo fazer com esse vaso? E o jovem disse: mestre, eu sou apenas um jovem, e se essa peça é realmente tão valiosa, eu não quero tomar nenhuma decisão agora. Eu prefiro fazer uma avaliação mais cuidadosa. E o mestre responde: bem pensado, meu jovem. E o mestre resolveu então dar àqueles 4 discípulos 3 dias para que eles decidissem o que fazer com um vaso tão valioso. Foram se passando os dias e eles começaram, os discípulos, a discutir uns com os outros, cada um cada vez mais forte e enfático em seus argumentos. Um dizendo: é absurdo que não se venda um vaso tão valioso. O outro diz: é absurdo que não se preserve algo tão valioso. O outro diz: eu insisto, ele deve voltar ao seu lugar.
E conforme as horas passavam, cada um deles mudava até de opinião, cada um fazendo uma proposta diferente. E seus ânimos foram ficando aquecidos. E eles começaram a discutir. E houve discussão e contenda entre eles quanto ao real valor e a finalidade desse vaso de porcelana. Passados os 3 dias, o mestre se reúne com seus 4 discípulos e pergunta: qual foi a decisão de vocês? Ele percebeu que um já não sentava mais perto do outro, já não havia a mesma comunhão de antes. Ele percebeu que os discípulos se entreolhavam com um certo rancor e não se falavam, e estavam cabisbaixos e entristecidos. E o mestre responde: algum de vocês trouxe a solução que eu tanto preciso? Aí levanta-se o discípulo mais jovem e, para impacto de todos presentes, pegou o vaso e quebrou. Os 3 discípulos voaram em cima dele, querendo matá-lo. Que coisa absurda que você fez, quebrando algo tão valioso. Isso é um desrespeito à nossa tradição. Isso é um desrespeito ao nosso mestre. Aí o mestre foi, apartou e os fez sentar. E se dirigindo ao jovem discípulo, perguntou: jovem discípulo, por que você quebrou esse vaso? E o discípulo responde: mestre, antes desse vaso chegar, com o valor pressuposto que o mestre propôs, nós éramos unidos num mesmo ideal. Nós éramos amigos e desfrutávamos de um grande afeto. Não havia contenda entre nós. Não havia nada que nos separasse dos nossos ideais. E após a chegada desse vaso, só houve entre nós discórdia e discussão. Por isso eu decidi que esse vaso não tem o valor que o mestre atribui. Porque se ele trouxe tanta contenda, tanta tristeza e tanto abatimento, é porque ele não tem valor nenhum e deve ser destruído e esquecido. Aí o mestre responde: muito bem, meu jovem, fostes muito sábio, o mais sábio de todos, porque esse vaso realmente nada valia. Eu o comprei numa feira por baixo preço, e eu é que disse a vocês que ele tinha valor. Tudo que nós possuímos, tudo que nós defendemos, tem um valor intrínseco e um valor extrínseco, um valor real e um valor atribuído. Assim, do mesmo modo, quando o nosso coração começa a querer decidir as coisas espirituais, quando as coisas superiores estão sujeitas às nossas emoções, começa a haver contenda entre nós. E uma coisa, um objeto, uma doutrina, uma filosofia, um conhecimento, independente de ser valioso ou não, pode trazer grandes conflitos e divisão. Isso acontece muito hoje na vida cristã, em que Jesus trouxe valores morais e espirituais inestimáveis e inquestionáveis.
mas cada um quer dar a sua contribuição, cada um quer dar a sua opinião, cada um quer dar o seu ponto de vista. E os homens, atendendo não tanto ao espírito, mas às suas emoções, e por que não dizer a sua vaidade, criam contenda. Não é Jesus o genuíno, o verdadeiro e o único reconciliador entre os homens e entre homens e Deus? Por que nós o fizemos objeto de discussão, de lutas, inimizades, calúnias, infâmias, depreciação? Será que Jesus não tem o valor que ele tem? Será que Jesus não tem o valor intrínseco que ele tem? Ou será que nós é que não estamos sabendo atribuir o devido valor ao que nos foi ensinado? Assim, meus amigos, meus irmãos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo devem ser considerados por nós com muita sabedoria, com muita reflexão, com isenção de ânimo. Todos nós temos direito a fazer uma apreciação de todas as coisas. O próprio Jesus, ele compreende isso. Mas quando nós pegamos as coisas morais e espirituais que nos foram passadas por nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro de nossas igrejas ou fora de nossas igrejas, a sabedoria pressuposta dos homens começa a nos dividir e trazer contenda entre nós, nós não estamos sendo sábios. E nós estamos corrompendo todos aqueles valores reais, verdadeiros e inestimáveis que Cristo nos passou. Se alguma coisa, meu irmão, no campo doutrinário, no campo apologético, está trazendo divisão, está trazendo contenda, está trazendo abatimento, a culpa não é de Jesus. A culpa não é do Evangelho. É nossa responsabilidade. Nós, com a nossa vaidade e com a nossa pressuposta sabedoria humana, pretendendo sempre racionalizar as coisas espirituais, ainda mais as coisas espirituais trazidas por Jesus, nós incorremos num grave erro. E aquele que veio para nos salvar, nos resgatar, nos regenerar e nos reconciliar com Deus, passa a ser uma pedra de tropeço para muita gente, inclusive homens e mulheres de Deus. Que essa reflexão sirva para nos unir cada vez mais dentro de um ideal, dentro da personalidade indissociável de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre, nosso Redentor, aquele que anula os nossos pecados, aquele que nos faz nascer de novo, nos regenera e nos faz nascer novas criaturas. Estejamos, pois, unidos em torno desse mesmo ideal superior. Amém? Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Muito obrigado. Até a próxima reflexão.